Olá, a paz seja com todos. Nós estamos iniciando o programa Uma Luz no Fim do Túnel e hoje é o nosso primeiro programa. Hoje nós estamos estreando este programa e quero me apresentar. O meu nome, para quem não me conhece, o meu nome é Valmiran Pacheco. Estou aqui juntamente com o Alexandre Otávio, né? E antes de nós abordarmos o tema desta noite, nós queremos falar sobre a intenção deste programa, qual o intuito desse programa, o que nós queremos passar para você que vai nos ouvir, passar para você qual a nossa intenção, qual a intenção deste programa para você que está nos ouvindo. Irmão Alexandre. Paz, Valmiran, paz a todos, né, que nos ouvem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. O Valmiran me chamou para a gente fazer esse canal com o intuito de abençoar as pessoas, né? Porque o assunto, vamos tratar vários assuntos, mas principalmente as questões bíblicas, né? Dando informações sobre boas literaturas para você estar lendo, literaturas seculares também, bons canais no YouTube que falam sobre religião, que falam sobre história. Então é necessário, para que você entenda bem os textos bíblicos, você conheça de história, conheça de geografia, né? Eu não estou dizendo que isso leva a pessoa para o céu, viu, irmão? Porque tem muita gente que não tem conhecimento nenhum, mas é justo, anda na presença de Deus, na presença do Eterno. Mas se você quer ter um conhecimento bíblico, você tem que procurar entender a geografia, a filosofia, você tem que procurar compreender a antropologia, compreender a própria teologia em si. Então esse é o propósito do programa. E já de antemão, eu já quero mostrar para vocês, a gente não ganha nada com isso, mas o intuito é que você tenha conhecimento e busque conhecimento em bons materiais. Um material muito bom, que eu acredito que o Valmiran concorde comigo, é a Bíblia de Estudo Almeida. Ela tem comentários de rodapé muito pertinentes, ela é muito boa e nós usamos ela bastante aqui nas nossas reuniões como igreja, né? Porque nós não vamos à igreja, nós nos reunimos como igreja, né? E este é o propósito, né? Vamos falar sobre vários assuntos, né? Claro. Pode falar, Valmiran. Sim. E hoje nós vamos abordar um tema até um pouco polemizado, digamos assim, Sem um pouco dúvida. criticado, não por nós que somos cristãos, que cremos na palavra do Eterno, não por nós que não temos motivo nenhum de duvidar da palavra de Deus, né? O Senhor Deus, ele tem nos orientado com teu Espírito, e nós que somos seguidores da palavra, nós cremos na palavra de Deus. Mas por que eu intitulo o tema de hoje como um tema um pouco polêmico? Não da nossa parte, mas da parte do ateísmo. Nós vamos entrar no livro de Gênesis falando sobre... Porque o livro de Gênesis, irmão Alexandre, é um livro muito polêmico, muito batido, né? Sem dúvida, com certeza. O livro de Gênesis, Valmiran, ele é polêmico já na essência do judaísmo, né? Já dentro do judaísmo, por exemplo, existem várias correntes de pensamento dentro do próprio livro de Gênesis. Então aqui, quero dizer para vocês que nós não somos a luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel, é um apoio, viu, irmão? Eu não quero que você concorde com tudo que a gente está dizendo aqui. É só um apoio, é só uma base. Vamos examinar os antropomorfismos, os antropopatismos, né, as sinédoques que apresentam-se na Bíblia, os quiasmos, né, a cultura do povo. Então é isso que a hermenêutica trata, de lidar com os textos bíblicos de acordo com a ótica do escritor, com a ótica do povo que leu os textos originalmente e o que ele serve para nós hoje. Porque nós vemos, principalmente o livro de Gênesis, por ser escrito em uma época diferente, uma cultura diferente, o contexto histórico com certeza era outro. Aí nós vemos
bem criticado pela parte do ceticismo, pela parte do ateísmo, Sim. muito batido, e nós queremos mostrar para você que está nos assistindo que é possível nós fazermos uma hermenêutica sadia Sim, claro. do livro de Gênesis, uma hermenêutica sadia usando a nossa inteligência, usando a nossa razão. Isso sem ferir a fé, hein? Sem ferir É a o que eu fé. quero dizer Porque, aqui. inclusive, aparecem vários eruditos da Bíblia que postam vídeos no YouTube, por exemplo, mas que massacram a fé das pessoas. Você não precisa massacrar a sua fé para compreender os textos bíblicos, não. É possível você fazer uma boa hermenêutica sem atropelar a sua fé. É possível, sim. Então vamos lá, amigos. Como nós estávamos dizendo, o tema hoje vai ser Gênesis capítulo 1. Lá vem bomba para você. Para nós, né? Pra nós. Então, o que acontece, irmãos? Nós vamos... eu gostaria que você lesse o Gênesis todo, inteiro, porque para você fazer uma boa hermenêutica, primeira coisa que você precisa fazer, você tem que se despir de todos os seus conceitos. Você tem que se despir da sua religiosidade. A minha igreja pensa assim, a minha seita pensa assim. Você tem que se desligar disso. Você tem que entrar no texto bíblico entendendo a cultura da época, né? Quando vamos ler Gênesis, que no hebraico é Bereshit, você vai observar que quem escreveu, que na cultura, no pensamento judaico, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, né? Alguns até dizem que nem foi Moisés, foi talvez um outro levita, mas sendo Moisés ou sendo um levita, nós temos que compreender o texto na ótica de quem está escrevendo o texto. E isso não deprecia essa escritura. Porque tem gente, Valmir, que acha que a Bíblia desceu do céu inteira, com capítulos, versículos, tudo diagramadinho, bonitinho pra gente. Não, isso aqui foi um trabalho de milênios, foi um trabalho de séculos, foi um trabalho árduo, pessoas morreram por causa disso. Então, hoje nós temos muita informação, graças ao Eterno, e é possível fazer essa análise com essa tranquilidade e com essas ferramentas que nós dispomos hoje. Irmão Alexandre, nós também podemos observar essas pessoas também que criticam principalmente o livro de Gênesis, alguns livros do Antigo Testamento, da Taná. Nós podemos observar que essas pessoas ela leva as escrituras como um livro científico, sem contar o ser divino que está por trás disso, né? Que nós sabemos que a Bíblia ela é um livro teológico, ela não é um livro... Ela não é um livro ela é um livro teológico, ela não é um livro científico. Científico, sem dúvida. A Bíblia ela é um livro teológico, não é um livro científico, aí a pessoa pega e considera só os contextos literal, considera Sim. só a regra literal e esquece da espiritualidade que está por trás do texto. Sem dúvida. E a poética intrínseca nos textos bíblicos. Nós temos que compreender que, principalmente os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são, na sua quase totalidade, poéticos. Então, se você for tentar compreender os textos de Gênesis, os primeiros 3 capítulos, principalmente, né, sem levar por esse viés, você vai incorrer numa série de erros. Sem respeitar o contexto cultural da época. E o contexto espiritual. Também. Entender o contexto espiritual por trás, porque nós vemos diversos exemplos, né? Exatamente. Então vamos lá. Como eu disse, aqui não é uma aula de hermenêutica, mas o intuito é auxiliar os irmãos, né? É um básico, vamos dizer assim. Então eu gostaria que você examinasse depois, lesse, procurasse mais informações, não ficasse só nas nossas palavras, tá? Porque aqui a gente não sabe tudo, não é o bambambam. Eu nem tenho uma formação acadêmica secular. Tudo que eu sei é de estudar as escrituras, de ler livros de hermenêutica, livros de exegese, livros de crítica textual. O meu conhecimento é esse, e é o meu conhecimento ao pé da cruz, diante de Jesus, orando ao Pai, orando a Yeshua. Então, eu parto por esse viés. Então, eu gostaria que você lesse o capítulo 1 de Gênesis, porque nós já vamos entrar direto nos versículos, para a gente já começar examinando. Você leia,
se você quiser dar uma paradinha no vídeo e depois acompanhar o exame, você pode dar uma paradinha e depois que você lê o Gênesis capítulo 1 todo, você pode começar a examinar junto com a gente. Vamos lá então. Já vou direto no texto. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós já começamos a examinar aqui nos primeiros versículos de Gênesis o seguinte, a poética intrínseca no texto. Você pode observar aqui no começo, no princípio criou Deus o céu e a terra. O autor, que talvez acreditamos ser Moisés, né, o autor, ele recebeu essa informação através de quê? De informações orais, né? Antepassados. Exatamente. Os seus antepassados foram transmitindo essas informações e ele foi depois, posteriormente, inspirado pelo próprio Deus, tá? Tem que deixar isso bem claro. Mesmo os textos estarem carregados de antropomorfismos, antropopatismos, ainda assim o Espírito de Deus está por detrás disso. Se nós não acreditarmos nisso, é bobagem nós examinarmos os textos bíblicos. Porque os textos bíblicos, eles não são um manual de como compreender a história. Na verdade, as Escrituras Sagradas, elas são... o intuito das Escrituras é o quê? Apresentar o caráter de Deus, o que Deus espera do homem, o que Deus espera da humanidade. É esse que é a cerne das Escrituras Sagradas. Então é por isso que quando nós abrimos as primeiras páginas das Escrituras, nós já vemos um Deus ativo nas Escrituras. Exatamente. Nós não vemos a preocupação do escritor apresentar-se. Não, nós já vemos ele ativo nas Escrituras, igual você leu no versículo 1. No princípio criou Deus. Exatamente isso mesmo que o autor quis apresentar. Como o autor da época, no caso talvez Moisés, não tinha um conhecimento de física quântica, não tinha conhecimento de nenhuma ciência que nós temos hoje, temos que entender que são semitas de 4, 5 mil anos atrás. Então você tem que entender na ótica dele. Já na ótica dele você vê a beleza poética que é o texto. Olha, no princípio criou Deus o céu e a terra. Como o Valmiran mesmo disse, apresenta aqui um Deus ativo. E aqui, criou Deus o céu e a terra. Você já vê que a parte A do versículo 1 já apresenta como se Deus tivesse formado a terra, Valmiran. Isso. E formou o céu e a terra. É como se já tivesse acabado. Aí ele vai explicando como isso aconteceu, né? E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face. Por isso que muitas pessoas confundem as coisas. Porque eles pegam aqui, e muitos, né, defendem que no princípio criou Deus o céu e a terra, eram um nível de criação. Já na parte B do versículo já apresenta a terra sem forma e vazia, uma terra caótica. Só que nós temos que entender que isso é um poema, isso é uma poesia judaica, é uma poesia não só judaica, uma poesia semita, porque esse relato da criação de Gênesis, salvo com algumas diferenças de interpretação, são muito parecidas em várias culturas, não só semitas, mas de outras culturas, né? Então nós temos que entender essa questão. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando o texto, a Bíblia, a Bíblia de Estudo Almeida, ela faz uma abordagem interessante aqui. Diz assim, os antigos hebreus não possuíam uma palavra equivalente para o grego cosmo, universo, uma totalidade. Era designado pela expressão o céu e a terra. O uso dessa expressão se reflete ao costume semítico de abarcar uma totalidade mencionando dois dos seus elementos externos ou opostos. Então, quer dizer, a cosmovisão, a visão dos primeiros semitas era semelhante a esse quarto aqui. Ele entendia que a terra era chata e que sobre a terra havia uma grande abóbada. Uma pergunta, irmão Alexandre. Então quer dizer que o escritor ele estava errado
porque ele escreveu no conceito de que a Terra era chata? De forma alguma. Por quê? Ele está exprimindo um conceito da época dele. Por que ele está errado, Valmiran? Agora, a questão toda é o seguinte, as pessoas, por exemplo, principalmente os ateus, gostam de pegar isso para dizer que a Bíblia é contraditória. Meu querido, para com isso, nada a ver. Deus, ele leva em consideração o ser humano dentro da sua época. Deus trabalha com o indivíduo da Idade Média dentro do conhecimento que ele tem na Idade Média. Então quer dizer que Deus ele fala com o ser humano na linguagem do ser humano. Sem dúvida. Jamais ele vai atropelar o conhecimento intelectual do homem. Eu gosto de abordar da seguinte forma, nós que temos, eu tenho menininha, né, tem a Manuele que tem 3 anos, ele tem a Duda, né, a filhinha dele. Nós como pais, você como pai, você como mãe, quando você vai conversar com seu filho de 2, 3 anos, você vai falar com ele da mesma forma que você conversa comigo, usando os mesmos vernáculos, usando as mesmas palavras? Não, você vai falar ele na linguagem que ele vai entender. Então você tem que infantilizar a sua mente para poder conversar com ele ou com ela. Da mesma forma Deus faz conosco. Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus no linguajar humano. Porque Deus, meu querido, ele é sobrenatural, Deus é eterno, Deus não está preso nesse ciclo de tempo que nós vivemos. Deus é eterno, Deus é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Irmão Alexandre, quer dizer então que mesmo a ciência no nível que ela está hoje, mesmo se Deus queresse explicar ao homem como ele criou o universo, mesmo a ciência no conhecimento que está hoje, ela nunca ia compreender, nunca... Como é que você vai compreender mesmo se a Bíblia fosse escrita hoje, se o Moisés fosse nosso contemporâneo, como é que Deus explicaria de forma científica a criação? Nem nós, talvez nem os cientistas quânticos ou os cientistas de biologia, das ciências, eles não iriam compreender. Já imaginou Deus falando, peguei tantos megatons de poder e juntei com tantos quilowatts de força, sei lá. Então, Deus, mesmo se a Bíblia fosse escrita hoje, Deus usaria uma outra linguagem para explicar a criação. Esse relato de Gênesis, do capítulo 1, demonstra o relato da criação na ótica e na cultura de um povo semita, de um povo, inclusive, até anterior aos semitas. Isso aí. Então, vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O que é esse pairar sobre a face das águas? Águas aqui, no sentido poético da questão, é o mar da desordem, esse mar do caos, né? Estava tudo ainda de forma desordenada, quando Deus começou a criar todas as coisas. As coisas, como nós dissemos a priori, os textos bíblicos, eles não são textos científicos. Eles são textos que querem demonstrar o caráter de um Deus criador, poderoso, bondoso, majestoso, Salvador, e se preocupa com a sua criação. E disse Deus com a sua palavra, disse, haja luz e houve luz. Espera aí, então quer dizer que a luz não existia antes, Valmiran? Pois é. Você vê o caráter poético, o caráter da Bíblia. Deus não é luz? Se Deus é luz, então a luz sempre existiu. Então, se a luz sempre existiu, o texto bíblico está mentindo, dizendo que, e disse Deus, haja luz. Que luz que Deus está falando? Provavelmente está falando do sol, dos luminares. Então, nesse aspecto aqui, quando a Bíblia está dizendo que haja luz, aqui está começando a apresentar a criação, como disse aos irmãos, de forma poética, de forma que os primeiros semitas compreendiam muito bem o caráter criador de Deus. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Você vê que no capítulo 4, a intenção de Deus é sempre fazer separação entre luz e trevas. É nesse aspecto. Haja visto o caráter alegórico, intrínseco, aqui nas primeiras páginas do Gênesis. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia.
você pode observar que, se você for levar o pé da letra, o relato bíblico às vezes está até meio fora de ordem. Porque você lê o primeiro capítulo aqui, já apresenta a terra formada. Aí depois ele começa a explicar de que forma que essa terra foi formada, ele começa a apresentar os elementos poéticos do texto, e aí vem aqui: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Você quer comentar alguma coisa? Se nós formos prestar atenção, tem até uma crítica aí quando fala sobre os dias contados, né? Sim. Mas se Deus criou dia, se Deus estava criando todas as coisas antes de tudo, como que Deus considerar um dia para fazer isso, considerar outro dia para fazer aquilo? Né? Então nós vemos isso aí também. Aí vem uma outra questão: existem ateus que dizem assim: mas então o Deus de vocês é um Deus ignorante, porque ele apresenta para Moisés uma narrativa fantasiosa, e aí ele fica enganando as pessoas. Não é isso. Poxa, você não precisa falar para sua criança de 3 anos tudo o que acontece na vida. Ela vai tendo que desenvolver a sua maturidade de acordo com os anos que ela vai crescendo. Você não pode. E da mesma forma, Deus vai se revelando à humanidade progressivamente. Isso se chama na teologia revelação progressiva. Deus se apresenta no Velho Testamento, ele vai se apresentando de várias formas, né? E aí depois no Novo Testamento ele se apresenta como o próprio Yeshua, como o próprio Jesus. Depois nós vamos tratar disso em outras ocasiões, mas eu quero que você compreenda o seguinte, que o relato de Gênesis no capítulo 1, 2, 3 e subsequente não é um conto da carochinha. É uma forma poética de explicar algo que o ser humano não tem condições humanas e a sua mente limitada de compreender essas coisas. E quando nós consideramos tudo isso aí que você acabou de explicar, aí nós vemos como que é mais claro, né? Nós vemos que quando nós lemos as Escrituras, lemos esses assuntos que para os céticos são motivo de crítica, nós vemos que é possível nós ler, fazer uma abordagem hermenêutica pura, fiel e fortalecer mais a nossa fé nas Escrituras. Com certeza. Então vamos lá. Disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e a separação entre águas e águas. Voltando novamente a dizer, se fosse explicar como foi formado os continentes, não teria condições humanas para se explicar isso. É o autor escrevendo para um povo de uma época, para eles entenderem para aquela época. Mas olha para você ver a beleza poética envolvida nesse texto. É muito fantástico. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas e águas, debaixo do firmamento, as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Como eu disse, já li aqui no rodapé, no passado, né, na cultura até antes dos semitas, tinha-se uma ideia de que a terra era chata. A terra ela era calçada por colunas, e havia uma abóboda formada de água, de uma água fina. Então esse era o conceito do homem antigo. Esse era o conceito do homem antigo. Então esse era o conceito. Não existia o conceito de outros planetas, não tinha conceito de galáxias, eles não tinham esse conhecimento. Esse conhecimento ele começou a brotar muitos séculos depois. Né? Já os gregos já têm uma percepção de espaço muito mais desenvolvida do que os semitas. Aí eu te pergunto, só por causa disso, porque o autor está dizendo que ele tem esse conceito, né? Ele tem esse conceito que ele é um ignorante? Não, é o conhecimento da época. E mesmo dentro do conhecimento da época, Deus se revela a nós. Quer ver? Deus se revela e respeita o conhecimento. Respeita o conhecimento do ser humano. Você vê o caráter de um Deus bondoso aqui. De um Deus que cria, de um Deus que forma.
né? De um Deus que estabelece. O verso 8, chamou Deus ao firmamento o céu, né? Já diz para os irmãos, o conceito de firmamento deles era o conceito só de onde é que a visão deles via. Já o grego já tinha uma visão um pouco mais amplificada, né? Inclusive bem posterior a isso aqui também. E houve tarde de manhã o segundo dia. E disse também Deus, ajunte-se águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Se você for levar em consideração os outros textos que nós lemos aqui, ele fala que faz separação. Quer ver? E disse Deus, haja o firmamento. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas que estão debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, assim se fez. Não está certo. E chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde de manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca terra. Então isso aqui é uma poesia, é uma poética. Você está entendendo? Isso aqui você não pode levar isso literal. Se você for levar isso literal, você vai ter uma série de problemas. Você vai ser obrigado a dizer que a Terra é chata. Você vai começar a achar uma série de coisas. Inclusive, naquele período, no período antigo, as pessoas acreditavam que a Terra tinha três... que toda a Terra, né, todo o campo em que a Terra estava, tinha 3 níveis. Essa abóbada, a terra chata, e por debaixo da terra chata um grande lençol de água, um grande oceano. Então esse é o conceito da época. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca terra, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. O que esse texto apresenta para a gente? O que esse versículo apresenta para a gente? É a organização de Deus. Mesmo dentro dessa linguagem poética apresentada por Moisés aqui, mesmo dentro dessa linguagem poética, você observa o caráter organizacional de Deus. Deus é um ser organizado. Então é isso que Deus quer exprimir nos textos de Gênesis para nós compreendermos. Um Deus sendo um ser organizado. Do 13. Sim, eu já li o 12. Houve tarde de manhã o terceiro dia. E disse também Deus, haja luzeiros e firmamentos no céu. Olha para você ver. Os primeiros textos aqui falam que, no capítulo 3, diz que, e disse Deus, haja luz e houve luz. Já que no capítulo 14, apresenta Deus fazendo os luzeiros, os luminares, e principalmente o sol e a lua, né, e os demais corpos celestes subsequentes depois disso. Então você vê que você não pode levar o texto poético, segundo a minha modesta compreensão, de forma literal. Se você quiser ver o livro de Gênesis, os capítulos de Gênesis, de forma literal, você fica à vontade. Os semitas do primeiro, né, os semitas do tempo de Moisés, inclusive até anteriores aos semitas, eles acreditavam assim. Não é pecado você acreditar assim, não. Mas nós temos que trazer uma abordagem mais compreensível dos textos, né? Nós vamos ver muita coisa aqui. E disse aqui, né? Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento do céu para fazer a separação entre o dia e a noite. Ué, mas não fez separação entre luz e trevas aqui? Não foi no capítulo 4? Como é que está fazendo separação de novo entre o dia e a noite? Vocês estão vendo como é que são as coisas? Para fazer separação entre o dia e a noite, seja ele para sinais, para estações, para dias e anos. Então você vê novamente o texto apresentando o Deus que organizou as estações, os tempos, os dias. Então é nesse aspecto que o livro de Gênesis é importante para nós. Isso aí. Sejam para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra.
E assim se fez. Olha para você ver, na concepção semita, não era só o sol que alumiava ou que iluminava a terra. Eles acreditavam que a lua também iluminava. Hoje a ciência compreende que todos os corpos celestes, os planetas, os satélites, como a nossa lua, por exemplo, eles refletem a luz do sol. Então, naquela época, eles não tinham esse conceito, Valmirã. Isso é um conceito moderno. A ciência vai evoluindo e as pessoas vão descobrindo. E aí, Moisés é um criminoso. Poxa, não, ele está dando um relato de uma criação que ele recebeu como instrução oral. Ele recebeu essa informação e transmitiu. E nisso nós vemos um caráter de um Deus organizado, um Deus que ama. Caráter espiritual por trás. Pode falar aí. Não, eu quero avisar nossos ouvintes que está nos assistindo, nós não vamos fazer um vídeo longo para a pessoa, às vezes, muitos têm paciência de assistir um vídeo mais longo, mas outros não têm paciência. Então nós vamos dividir esses vídeos, Sim. dividir esses estudos, tudo em partes de 30 minutos. Então Exatamente. nós já estamos quase chegando ao término deste primeiro vídeo. Então, assim, nós vamos parar. Se a gente precisar, você me fala aí quando a gente vai parar. A gente termina. Depois a gente pode terminar o capítulo de Gênesis, o capítulo 1, não tem importância. Porque o intuito aqui é você ter uma compreensão um pouco melhor dos textos e entender o que o mundo acadêmico compreende dentro do campo das escrituras, né? Inclusive, nós estamos fazendo uma abordagem simplória. Se a gente fosse levar para o hebraico, fosse levar para o grego, que a Septuaginta foi escrita, né, em grego, então a gente ia ter que fazer um programa mais extenso. Nós estamos fazendo uma hermenêutica dentro do português. Você está entendendo? Apresentando os textos. Agora, se você quiser se aprofundar mais, como eu disse, é uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel, né? Então, o nome do canal é Uma Luz no Fim do Túnel. Para que nós possamos ser um instrumento de Deus para a tua vida, mas que você não fique só em nossas Sim. explicações, igual acabou de falar o irmão Alexandre. Que você possa aprofundar mais, que você possa se preparar mais e ter estrutura para chegar até entrar em uma faculdade onde eles negam muito, criticam muito. Nós vemos professores ateus, né? Então, nesse aspecto aí. O intuito é que você desenvolva uma musculatura intelectual e uma musculatura espiritual para lidar com Nietzsche, com Schopenhauer. Você lidar com esses, com a Charles Darwin. Você lidar com esses personas que permeiam o mundo acadêmico. E eu vejo muitos cristãos degringolando na fé, naufragando na fé por causa disso. Porque não busca, como eu disse, se a gente fosse fazer uma exegese dentro do hebraico, por exemplo, puxa vida, tem coisas aqui dentro do hebraico que transcende aquilo que nós estamos falando. Então isso aqui é só um ponto de apoio mesmo. Então vamos lá. Parei no 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia ou iluminar o dia, né? Ou governar, e o menor para governar ou iluminar a noite, e fez também as estrelas. Então você pode observar que a visão semita do passado é uma visão muito objetiva. Eles viam o firmamento e eles não tinham que o firmamento tinha algo para cima disso. Para eles era só o trono de Deus, era só o Deus acima disso, nada além disso. E os colocou no firmamento. O firmamento é o céu, né? O firmamento do céu, para iluminarem a terra. Olha para você ver, o conceito semita antigo, Valmirã, era que a lua e o sol iluminavam. A lua iluminava a noite e o sol iluminava o dia. Então, você vê que isso a ciência já mostra que não é bem assim. Pois bem, como eu falei antes, nós não vamos fazer vídeos longos para que você tenha tempo de estar vendo a primeira parte, depois você vê a segunda, entendeu? Então nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo, no vídeo 2,
nós vamos continuar esse mesmo assunto dentro do capítulo 1, porque não foi possível terminar o capítulo 1 apenas nesse vídeo. Para você que está nos acompanhando, que nos assistiu, a paz a todos e até o próximo vídeo. Shalom.